Hoje, capítulo 13. Jesus, sentado diante do tesouro do templo, observava de que maneira o povo ali lançava o dinheiro, e que várias pessoas ricas depositavam muito. Vindo uma pobre viúva, depositou somente 2 moedinhas. Então Jesus, chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais que todos os que depositaram dinheiro nesse cofre, pois todos os outros deram de sua abundância, mas ela, em sua indigência, deu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Marcos capítulo 12, versículo 41 e 44. Quando nós falamos do evangelho e do óbolo da viúva, é sempre muito interessante a gente lembrar o que se tem a dar. O que é que nós damos de nós? Porque quando se fala de doar, muitas vezes nós aplicamos o doar, esmola, doar roupa, doar, enfim. Mas o mais importante é quando nós doamos de nós mesmos. No plano espiritual, a parte mais importante da nossa evolução é o aprendizado, a doação do seu tempo. A doação da sua energia, a doação do seu talento, do seu dom, do que você mais valorizou dentro de você. Então, alguns têm muito conhecimento, mas têm pouca prática. Alguns têm muita prática, pouco conhecimento. Alguns não têm tolerância, outros têm paciência, né? Porque estamos trabalhando o desenvolvimento do nosso espírito. Então, na Terra, o que é que vocês doam de vocês? E aí eu posso afirmar que as médiums e os médiums que trabalham em qualquer centro espírita, missionários, pessoas que trabalham como ministros nos templos, nas igrejas, estão realmente se doando. Porque estão doando a sua capacidade, a sua inteligência, o seu tempo, a sua energia. Isso é realmente o óbolo da viúva. É dar do seu sustento, dar de si mesmo. Quando a gente fala a respeito das necessidades, e principalmente das intolerâncias que nós vemos na sociedade hoje, e a gente tem visto uma intolerância muito social, uma degradação da sociedade por meio do não entender, do estar simplesmente sem conexão com o entendimento e com a informação. Ninguém mais sabe do que realmente se trata tal termo, porque se inventa um termo geral todos os dias, e aí como é que eu vou poder doar alguma tolerância, alguma paciência e algum conhecimento se eu não entendo que você está se qualificando ou até se tornando, né, como social. Então, cada um precisa prestar atenção o que é doar-se, o que é dar de si mesmo. A capacidade que cada um tem de entender o outro não é fácil, né? A gente faz de conta que entende, né? A gente muitas vezes respira fundo e diz: o problema é teu porque eu não entendi nada. Por que isso? Por que nós chegamos a um tempo em que eu posso dizer a você: se está bom para você, parabéns, porque eu não entendi lhufas. Não era assim para ser. Não éramos para ser unidos, irmãos, compreendidos, apoiados, trabalhadores. O que nós estamos nos tornando? Isolacionistas. Então, quando a gente fala do egoísmo, eu vou voltar ao egoísmo da semana passada. Né? Porque se eu não me entendo, o que está acontecendo? O que vai acontecer? Eu não tenho como tolerar o outro. Eu não tenho como compreender o outro. Se eu não sei nem como eu me coloco nesta sociedade que a gente está vendo aí. Quando o meu conceito se torna preconceito. E às vezes não é porque eu
não quero te entender. É porque eu não consigo te entender. Então, eu preciso primeiro me autoconhecer, para que eu consiga entender que o outro tem suas fragilidades, que o outro tem uma outra informação, uma outra formação. No plano espiritual, isso é muito claro. Na reencarnação, e aí o irmão Antônio vai conversar com vocês mais um pouco, mas todas essas alterações sociais estavam programadas. Não saiu do nada. Não foi criada a lures. Não, estava programada para um diferencial da sociedade. Só não era para ser na violência. Porque nem toda violência é física. Tem a violência psicológica. E eu acho ela pior. Então, se eu não observar que a minha forma de agir está sendo violentada pelo outro, ou eu estou violando a liberdade do outro, eu não estou sabendo viver em sociedade. Porque se vocês buscarem no Pai dos Burros, dicionário, sei lá o que é agora... Ninguém mais usa. Né? O que acontece? Acho que tinha um telefone tocando lá. Na realidade, tudo está voltado à nossa interpretação. Como é que eu interpreto a vida do outro? Eu tenho solução para tudo. Desde que não seja a minha vida. Eu tenho solução para tudo. Larga aí disso, faz outra coisa. Não faça isso. Não mexa naquilo. Não fala com fulano. Não se meta com ciclano. Eu tenho solução. Porque eu não estou envolvida no sensível, no ser, no mais íntimo, na índole interna do espírito. Então, a minha solução pode ser prática, mas às vezes não é a da liberdade, não é a da... Como é que vocês não gostam da gente falar? Livre-arbítrio? Eu tenho que entender qual é a minha postura. E se a minha postura fere a postura do outro, eu tenho que informar o outro. Eu não tenho que deixar de conviver com o outro. Eu posso simplesmente dizer, olha, a minha visão é assim, eu me entendo assim, eu me coloco dessa forma. Pronto. Pode haver uma troca, é claro, uma discussão, né? Vamos lembrar, discussão filosófica, discussão ideológica, tudo deve haver. Porque eu só posso receber informação e trocar ideias se eu conversar. E a discussão é uma conversa, é uma postura firme, não é uma gritaria, não é baixaria, não é agressão. É essa a alteração que a gente está vendo em vocês. Vocês estão... Quando eu digo vocês, por favor, não são as médiums aqui, tá? Eu estou falando do geral, da sociedade, por favor. Tão delicados que não precisa encostar. Estão alterados. Estão subindo a voz. Estão alterando o psique. Estão permitindo a obsessão. Então, uma coisa que era para ser simples, vira um problema. Uma situação que podia ser sanada tranquilamente, vira uma questão de anos. Porque eu não estou conectado ao que o outro está precisando. E aí entra problema familiar, problema social, problema contratual. Puxa, a língua da Tereza hoje está aprendendo. Por quê? Porque num contrato não era para ser claro? Uma coisa tem as letrinhas pequenas embaixo. Por que tem a observação daquele item? Por que tem a nota de esclarecimento? Mas não era para ser claro o negócio.
Então, veja como a sociedade entendeu que nada é simples. Que nada é o que parece. Que nada é verdadeiro. E aí eu me choco. E aí eu me reprimo ou eu me revolto. Então, quando a gente fala dessa parte egoísta de vocês, é a parte protetora. A gente está esclarecendo isso. É para vocês se conhecerem, para vocês se protegerem. Não é para fecharem-se, para serem do contra, ou deixarem de conviver, não. Ou exigirem que sejam os melhores, né? Como é que vocês falam? A última bolacha traquina do pacote. Não era Bono antigamente? Uhum. Agora virou traquina, viu como achou o nível? É que de casa para casa muda um pouco. Viu? É que mudou o nível da coisa. Agora tem que ser, como é que é? Aquelas bolachas chique agora. Portanto, quando a gente trabalha a humanidade, e aí o irmão Antônio tem que falar sobre isso, nós temos que conversar a respeito disso, pedir para ele esclarecer sobre os níveis novamente. Porque quando nós entendemos onde é o nível que eu me enquadro, que eu estou melhor, é quando eu aprendi a minha humanidade. E não é fácil. Não é fácil entender-se humano, com todas as dificuldades, tendências, necessidades. E aí a gente pode ficar pegando todos os sinônimos. Por quê? Porque eu tenho que entender que o plano espiritual mais superior tem conhecimento sobre todos os assuntos. A gente já sabe disso. Então, lá, se você perguntar a respeito de um teorema matemático para as equipes tibetanas, eles te dão uma aula. Se você perguntar a respeito da biodiversidade de tal lugar, eles te dão uma aula. Se você perguntar que língua pode ser, eles te dão uma aula sobre línguas mortas, línguas vivas, línguas anteriores. Por quê? Porque eles têm conhecimento sobre todos os aspectos desta humanidade. E nós estamos muito aquém. A gente está aprendendo. Então, quando se fala a respeito dessa linguística, que eu acho que para mim está sendo a parte mais difícil, apesar da matemática, da física, mas a linguística está sendo a mais difícil. Porque nós vivemos num planeta em que falar chinês, entender russo, não é nada simples. O raciocínio muda. Vocês já acham difícil o inglês, né? A base. Então, o inglês parece que está ao contrário do português. Então, pensa o chinês. O japonês, que depende da entonação que você dá à mesma palavra, o significado muda. E ter base linguística é saber todas as línguas. É falar as línguas dos anjos. Então, olha a quantidade de elevação que esse espírito tem que ter. E nós, que não vivemos nesses países, ou não tivemos essas línguas em outras encarnações, ainda precisamos ter. Então, precisamos nos conhecer. Precisamos nos adaptar à sociedade que está aí. Conhecer as suas dificuldades, não as suas deformações, como vocês às vezes usam. A sociedade não está disfuncional, ela está desrespeitosa. Mudança. E se tem uma língua que tem sinônimo para tudo, é o português. E se você muda o sinônimo, às vezes você muda o sentido. Então vamos pensar um pouquinho nessa questão do egoísmo.
Vamos voltar para nós mesmos e entender esse egoísmo respeitoso, esse egoísmo que protege, esse egoísmo que nos dá sensação de segurança. Porque a segurança está interligada à nossa autoconfiança e ao nosso estímulo emocional. Eu não posso estar bem fisicamente e não estar bem emocionalmente. Eu não vou controlar isso. E aí vocês sofrem de depressão, ansiedade. E quem sofre? O externo, o físico, o material. Aí vocês criam umas doenças que não precisavam ter. E aí vocês vão dizer, mas essa doença foi livre-arbítrio. Foi porque você não se permitiu o autocontrole da ansiedade, da depressão, do psicológico que tá afetando, que chegou a afetar o seu físico. Então, nem toda doença física, ela é kármica. Mas o atendimento à doença psicológica pode se tornar um karma. Não que ela seja. Então, vamos prestar atenção se eu trabalho esse meu cuidar, atender, responder, aceitar, vigiar. Olha quanto sinônimo. Tá a mesma coisa. A mim. Não é o outro, não é a vida do outro, não é a casa do outro, não é a situação do outro. É a minha própria. Porque quando a gente fala sobre caridade, tá no Evangelho. Caridade começa em casa. Qual é a sua primeira casa? Seu corpo. Muitos, os antigos, acho que tem um dogma na Igreja Católica, eu não fui católica, então às vezes eu me perco. Mas tem um dogma que diz que você tem que devolver a Deus o corpo da mesma forma que recebeu. Difícil, né? Se você desgastar, se você viver, se você crescer. Só a evolução das fases, né? A mudança. Mas o que ele quer dizer com vamos tirar a parte física e vamos ficar com a parte espiritual? É entregar um corpo tão sadio quanto você recebeu. Você entregar um corpo? Não. Entregar um espírito evoluído, crescido, completo. Então vamos prestar atenção a esse egoísmo que a gente está usando, uma palavra, tem tanto sinônimo para tanta coisa, mas para egoísmo está faltando. Porque a gente já usou autoconhecimento, autocontrole, autoestima, amor próprio, a gente usou tudo. Chegamos no egoísmo. Eu tenho uma certeza que é um podcast com o Haroldo Dutra Dias, em que o cara perguntou exatamente porque ele nasceu com os pés tortos. E aí tinham dito para os pais dele que tinha sido porque ele deveria ter machucado muito os pés, então ele tinha nascido de pé torto. E, enfim. E aí achei muito interessante a explicação do Haroldo, que ele diz o seguinte, o espírito está dentro do perispírito. Então, quando você vai reencarnar, você vai utilizar aquele perispírito como se ele fosse um barro, né? Que está moldado com o corpo anterior. E você vai usar aquele mesmo barro, para formar o próximo corpo que você vai ter. Então, quando você machuca, por exemplo, bebe demais, aí você machuca o teu fígado. Você vai nascer com o fígado sensível. Mas nós podemos falar encarnações, não pode? Pode. Na realidade, essa é aquilo que a gente sempre fala. Quem pode falar melhor sobre isso é tanto o irmão Antônio quanto a Avó Maria. Mas o que nós entendemos é o seguinte. Existe uma
concepção de necessidades. Porque, você faz todo um estudo. Veja, vamos aqui entrar um pouco nas neuras do irmão Antônio, né? Vai reencarnar, como ele mesmo disse, por enquanto ele está só no problema da diabetes, da gordura, mas e o álcool que ele se afundou? E a questão de ser um bom vivant, de não ser muito coerente moralmente, ele não vai trazer para essa? Em algum momento ele vai ter que trazer. Em alguma coisa ele vai ter que trazer. Mas isso não quer dizer que ele tenha o fígado machucado. Mas sim a tendência a remachucar o seu fígado. Porque tudo isso está plasmado, ou mais do que isso, está marcado, está vivenciado, eu acho que é a palavra certa, no teu espírito que está em você. E que estará em você na tenra idade. Aquele espírito está lá. É o teu espírito, não é o do fulano, não é o do ciclano, é o teu. Então ele traz as marcas. E às vezes o que nós conseguimos entender é que algumas necessidades, e aí entra a questão kármica, pesada da coisa, por exemplo, pés tortos, dificuldades, problemas, que até o problema de vista desde criança, pode ser uma coisa que não seja assim tão... É porque vai te auxiliar na quitação de outros problemas mais sérios. Vamos lembrar. Não que eu machuquei meu olho numa encarnação. Não. Eu tenho genética, né? Eu começo puxando pela genética. Eu sempre terei tendências genéticas. E é por isso que esse estudo genético é muito sério. É muito sério. No plano espiritual, essa comunhão genética, você vai ser pai, você vai ser mãe, você vai ser filho, você vai ser neto. Essa comunhão genética é total estudada para que você nasça naquela família, para que aquela necessidade kármica possa chegar a você. Felipe sabe disso, né, Felipe? E para quem questiona, por exemplo, o pé torto, pensa que dentro das opções que foram lhe dadas, essa pareceu ser menos pior. Exato. Não, as pessoas precisam. Eu acho que vai dentro daquilo que se diz, né? As pessoas colocam, Deus não dá um fio maior que o cobertor. Exato. É aquilo que você consegue. Mas eu acho que tem uma certa questão, porque como foi dito, é o espírito ali dentro. É o espírito que, por exemplo, eu conheci uma senhora que fumava, bebia, que não sei o quê, fazia os exames e estava tudo bem. O organismo não apresentava absolutamente nada. Então, quer dizer, ela pode vir na próxima. Ela já vai sofrer de chegar lá e não ter mais isso. Começa por aí. É aí que eu ia chegar. Então, existem karmas que você, criando o hábito e a dependência química, não fica somente no corpo. Vamos prestar um pouco de atenção. Por isso que eu digo, não é um assunto meu. Sim. Eu tenho pouco conhecimento. Vocês falam, a Maria Rosa, essa parte Maria Rosa sabe bem. Então vamos deixar para ela, se hoje der tempo, né, ela falar sobre essa parte. Essa dependência química que fica no espírito. E que fica não só no corpo. Não fica marcado no teu fígado. Fica marcado no teu psique. E o psique é do teu espírito. Vamos prestar atenção. Fiquem em paz. Hortência. Até a próxima quarta-feira.